Então vamos estar iniciando com uma oração, amém? Amém? Amém. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu santo nome, toda honra, glória e majestade seja dado a ti. Pai, venho te pedir nesse momento que abra o nosso entendimento, faça que a nossa mente consiga focar na espiritualidade, na profundidade, na largura, no comprimento de sua palavra. Senhor, que nada venha passar, Senhor, despercebido. Que nesse momento o teu Espírito Santo venha nos ensinar a aprender mais e mais de sua palavra, Senhor. E que venha tocar em nossos corações, nos ajudar, Senhor, a melhorar mais e mais. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém? Amém? Dando continuidade no capítulo 5, né? Capítulo 5 de Efésios, né? Daqui a pouco nós acabamos a carta de Efésios também. Amém? Nós inicia outra. Amém? Daí nós começa outra. Eu vou estar lendo para ganhar tempo, né? Nós atrasemos um pouco também, né? Já acho que já é 7h20 já, né? Mas amém, vamos dar continuidade aqui. Capítulo 5, versículo 1, a seguir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, né? Daí a gente se pergunta aqui, como imitar Deus? Né? Imitando Cristo. Porque Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. As ações de Cristo, os frutos de Cristo, do Espírito Santo, tem que estar na nossa vida. Por isso que o versículo 2, ele já traz como exemplo Cristo, né? E andar em amor como também Cristo vos amou. Então ele traz exemplo como Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus é só conhecer Cristo, né? Cristo é a figura exata de Deus. O caráter e a santidade de Deus está em Cristo. Ali é o próprio Deus, né? Não tem como conhecer Deus sem conhecer Cristo, né? Por isso que não só ele é a porta, ele é o pão, ele é tudo na nossa vida, né? Então, se a gente conhecer Cristo, a natureza de Cristo, nós conhecemos Deus. Se nós imitar ele, nós estamos sendo imitadores de Deus. Por isso que ele fala que imitar Deus. Ele pensava, como é que eu vou imitar Deus, né? Como é que eu vou imitar Deus? Imitando Cristo. Aleluia. Né? Imitando Cristo. Por isso que ele falou para os fariseus, se vocês conhecessem meu Pai, vocês também conheceriam a mim, né? Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Entendeu? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Então, a única forma de nós imitar Deus é imitando Cristo, né? O versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, olha só. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice que não convém, mas antes ações de graça, né? Ele vai ver que a questão da prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeia. Como assim nem ainda se nomeia? Nem se ouço falar. Como ele diz assim, eu não quero nem ouvir que no meio de vocês tem essas coisas, né? Longe de mim, eu não quero nem saber que está acontecendo esse tipo de coisa no meio de vocês, né? Porque essas coisas nós praticava quando, né, nós não era liberto ainda, né? A prostituição é algo bem claro, né? Algo visível. A impureza é algo já espiritual, né? Pensamentos impuros, pensamentos de prostituição, pensamentos de assassinato, inveja, né? Maledicência, tudo isso são pecados espirituais, não é algo visível. Quando vem a se tornar algo visível é porque, né, já está grande, já está grave dentro da pessoa. Porque a pessoa primeiro ela fomenta, né? Tiago que fala assim, né, que depois de a concupiscência ter concebido, da luz é o pecado. Concupiscência é mau desejo. Então a pessoa pensa, primeiro ela pensa naquilo dali, enche o coração dela com aquilo, depois ela age, né? Ou seja, dando vazão ao próprio Satanás. Porque quando Judas foi entregar Jesus, a Bíblia vai dizer que Satanás colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Colocou, né? Ou seja, ele deu lugar. Encheu o coração dele. É igual Ananias e Safira, se pega Atos 5 ali. Por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês ao ponto de mentir ao Espírito Santo? Satanás encheu o coração deles, colocou no coração deles que não tinha problema nenhum fazer aquilo ali. Então a avareza que ele está dizendo aqui já estava no coração deles, que é amor ao dinheiro. Então eles reteram uma parte ali, mentiram, né? Que disseram que tinha dado valor total e não deram, sendo que o dinheiro era deles.
né? É por isso que ele vai dizer que a impureza ou a avareza, que é o amor ao dinheiro, nem ainda se nomeia entre vocês, né? Porque quando vem se tornar uma ação, é porque já está contaminado dentro, entendeu? Então não é algo, meu Deus, eu pequei, eu fiz isso agora, né? É porque já está no coração da pessoa, né? Esse tipo de pecado aqui. Ele vai dizer torpeza, versículo 4, né? Torpeza. Eu estava estudando sobre essa palavra torpeza. Lembra que no versículo, no outro estudo do capítulo 4, a gente falou de palavras torpe, né? Palavra torpe são xingamentos, são, né, palavrão, palavra de baixo escalão. Torpeza é parecido, só que não é com palavra, é com ação. Entendeu? E nem torpeza, veja bem, aí aqui ele já levou o grau um pouco, né? Não sai nenhuma da vossa boca a palavra torpe, né? Quando a gente leu Efésios 4:30 da outra vez, não entristeçais, né? Palavra torpe, entristece. Aqui torpeza já são ações torpe, né? Ações que já passou de palavra, né? Já tá no nível mais alto, né? Nem parvoíce. Parvoíce, Ana, vai falar sobre parvoíce. Parvoíce, no caso aqui, ensina sobre... Peraí, só um momento. Parvoíce aqui, ele vem falando sobre pessoas imbecis, né? Você vai pesquisar ali no YouTube o significado da palavra parvoíce, no YouTube não, no Google ali. Ele leva uma pessoa imbecil, sabe aquela pessoa que é boba? Vai falar com ela assim, leva tudo na brincadeira, faz umas brincadeiras idiota. Então, aí leva uma pessoa imbecil. Nem chocarrice, né? A próxima palavra chocarrice aqui, né? Essa palavra chocarrice aqui leva para brincadeira, mas brincadeira ofensiva, entendeu? Não é que é pecado a pessoa brincar, a pessoa ser extrovertido, né? Isso aí é até eu acho até legal, mas quando se leva uma brincadeira que ofende a pessoa, entendeu? Isso leva para chocarrice, né? Isso leva para chocarrice. Tipo, a pessoa tá fazendo uma brincadeira, por exemplo, com a cor da pessoa, alguma coisa assim, e a pessoa não tá gostando. Tem gente que leva na brincadeira. Couro, cabelo, qualquer Qualquer tipo coisa, de entendeu? Que ofenda a pessoa. Se você vê que a pessoa não tá gostando, para, né? Porque chocarrice, né? gera aborrecimento. Então o chocarrice leva para esse lado aí, né? Tipo, é brincadeira, mas brincadeira ofensiva, né? Que ofende teu próximo, que aborrece ele, como um bullying, por exemplo, né? Eu acho que a palavra mais certa para isso é bullying, né? Isso. Se for traduzindo para os dias de hoje, é bullying, né? É a pessoa tirar né, brincadeira com a aparência das pessoas, com coisa assim, que tem pessoa que fica até com depressão, né? Por causa desse tipo de coisa, né? Desse tipo de brincadeira assim, tem pessoa que fica até depressiva, não quer mais ir pra escola porque os amiguinhos ficam tirando sarro. É nesse sentido que ele tá falando dessa chocarrice aqui, né? Então é pecado. Sim. Por isso que é muito importante o estudo da palavra, tá vendo? Às vezes eles podem pensar, não tem nada a ver, é só uma brincadeira, ele que se ofendeu. Não, ele se ofendeu, né? Porque a pessoa não tá gostando, né? Também então... dá para levar para outro lado também aqui, na questão da chocarrice aqui, como palavras torpes. Você fazer parte de certas brincadeiras com palavreado, você sentar naquela rodinha de escarnecedores que eles ficam fazendo palhaçadas, ficam aquelas brincadeiras que a gente sabe que fere a santidade. Uma das chocarrices que mais acontece hoje que nós vemos é sobre as línguas estranhas, né? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não discordam, tudo bem, cada um tem a sua opinião, só que na verdade nós temos que respeitar. Então hoje nós vemos um desrespeito muito grande. As pessoas fazendo brincadeira dos movimentos espirituais, daquilo que elas não entendem. Aí às vezes nós repreender, não fazer parte dessas brincadeiras, a gente acaba fazendo parte, se deixa levar. Como eu nunca gostei de estar vendo vídeos aonde manda esses vídeos fazendo brincadeira com línguas estranhas, fazendo piadinha com um servo de Deus, isso aí leva para chocarrice também. Profanação também. Você entrar ali naquela brincadeira ali com aquele povo, você está fazendo parte, é uma das coisas que Deus não se agrada. É verdade. O versículo 6. Não, versículo 5. Versículo 5. Vai dizer assim, ó. Porque bem sabeis isto. Olha só, isso aqui é bem sério. Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Veja bem. Meu Deus. Ele está dizendo aqui que não tem herança, ou seja, não é salvo, não tem parte, né? Não tem parte. Esse fornicador aqui leva para prostituição também,
Da prostituição, ok? Mas Pra quando prostituição. ele traz na mesma palavra, a gente vê Exatamente. forma, né? Porque ele já falou da prostituição lá em cima, né? Eu tenho isso comigo, assim, que quando no mesmo verso, a mesma palavra, ele quer levar para dois significados, né? Isso. Porque hoje nós encontramos essas pessoas agora que dizem, não precisa casar. Exato. Casar no cartório para quê? Né? A gente já se deparou com pessoas assim, porque lá no tempo de Adão e Eva, eles só se ajuntaram. Não, então, tá juntado, tá casado. Não, Deus fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Exato. Então, na lei aqui do Brasil, uma pessoa ela é casada, se torna marido e mulher quando se casa no cartório. Então, se alguém chegar para você e falar assim, não precisa casar. Perante Deus, nós já somos um, como Adão e Eva. Não, tá errado. Isso. Nós temos que respeitar as leis da terra também, né? Então, um fornicário, né, também leva, né? Exatamente. Uma pessoa que está juntado. Ou impuro ou avarento. O impuro a gente já falou de impureza, né? Pecados de pensamento, essas coisas assim. Sim. Ou avarento, que é idólatra. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Porque a avareza é o amor ao dinheiro, né? Não só a questão ao dinheiro, mas tudo que a gente coloca acima de Deus, né? Que ama mais, se torna uma idolatria. Pode ser um filho, pode ser um... Às vezes a gente pensa, idólatra é aquele que adora imagem. Não. Pode ser qualquer coisa que esteja acima da adoração a Deus. Que rouba a adoração de Deus. Pode ser até uma televisão, alguma coisa assim. Eu vou deixar de ir pro culto para assistir novela, vou deixar de ir pro culto para ver um jogo. É uma idolatria. Eu vou deixar de adorar... Exatamente, eu vou deixar de adorar a Deus para fazer coisas que não glorifica a Deus, entendeu? Você ia falar alguma coisa? O pastor Valmir, quando eu congreguei lá com ele muito tempo, né? Eu achava uma graça, às vezes eu dizia assim para ele, mas ele gostava de brincar, né? Uhum. Vamos comer tal coisa. Eu amo essa comida. Ele olhava para mim, tem que amar Jesus, irmã Angelita. Eu me incomodava, né? Tu vai amar Jesus para depois dizer que ama a comida. Ouça o ele gostava de brincar. Amém. Aleluia. Não, até aí não tem problema não, tá? Mas a questão de amar, a questão amar, que a gente fala no sentido assim, é ter como um apego a mais do que as coisas de Deus, né? Porque senão entraria em contradição, porque a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, entendeu? Agora, eu tô falando colocar na frente de Deus, né? O que roubar a adoração de Deus, tomar o tempo que é para Deus, né? Entendeu? É nesse sentido que ele quer dizer, né? O versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja bem. Palavras sem sentido. Tá vendo? Palavra vã. Distorcendo, né? Distorcendo a palavra, mentindo. É palavra que não... Uma das coisas que agora, como eu falei, né? Que não edifica, entendeu? O casamento, né? Hoje a gente vê que tem pessoas que falam que não precisa casar. Porque nos tempos de Adão e Eva era assim tal. Então ele vem com uns argumentos vãos. Então Deus fala, ninguém vos engane com palavras vãs. Exatamente. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que da desobediência? Porque tem pessoas que conhecem a verdade, mas o que elas mais gostam de fazer é distorcer. Não querem viver a verdade, então querem distorcer e vem com outros ensinamentos e rudimentos que não tem nada a ver com a palavra. Então vamos ficar com o que está escrito. Exatamente. E tem uns que também querem trazer argumento e foge muito da palavra. É porque lá diz assim, é porque não sei o que. A gente tem que valorizar os pais da fé, né? Tem que valorizar. Eles trazem até alguns filósofos como exemplo. Tem uns homens inteligentes, claro. Mas a gente tem que ficar com a palavra, né? Porque essas pessoas também podem errar, eles também são falhos, né? E às vezes as pessoas hoje correm muito atrás do homem, né? Porque ele disse assim, eu vou seguir o que ele falou. A gente tem que seguir o que a palavra diz e procurar entender o que Deus quer de nós, né? E procurar a visão segundo a palavra, né? Porque as pessoas hoje, a maioria, eles buscam doutores conforme as suas concupiscências, conforme o seu desejo. Eu tenho desejo de andar assim, então eu vou procurar uma igreja que me aceita assim. Só que eu não procuro saber se Deus me aceita assim. Deus não me aceita do jeito que eu sou. Deus não aceita. Tem gente que fala, Deus não aceita, não.
Se Deus aceitasse a gente do jeito que a gente é, ele não precisaria de santidade, não precisaria de santidade. Verdade. Não precisaria passar pela porta estreita. Então é um sinal que Deus não aceita a gente do jeito que a gente é. Senão Não tá bom ia assim. entrar em contradição, porque tem um versículo que Jesus Cristo fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz a cada dia e siga-me. Então, não precisaria negar a si mesmo, né? Exatamente. Se ele aceita a gente do jeito que a gente é, entendeu? Já é um jargão bíblico que tem muito pregador que fala, né? É complicado. Outro jargão bíblico é que eles falavam assim: ai, vem como tu estás, mas não permaneceis como tu és. Isso aí é um jargão bíblico, não tá na Bíblia, tá bom? Isso aí não tá na Bíblia, né? O que nós encontramos é o quê? Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Então, tem coisas que a gente escuta, as pessoas dizendo, tá na Bíblia. Quando entra essa palavra, tá na Bíblia, a gente acaba acrescentando coisas que não tá. Então, por isso é bom conhecer, né? Agora o 7, né? O versículo 7, ele vai dizer assim, ó. Portanto, não sejais seus companheiros. Tá bem claro, ó. Sim. Não sejais seus companheiros. Não ter amizade com esse tipo de pessoa. É melhor não ter. É melhor não ter, porque você vai acabar caindo, né? Porque se corrompendo, né? Se corrompendo, as más porque... conversações corrompem os bons costumes, né? Exatamente. E tem pessoas que estudam a palavra só por seu bel prazer. Eles procuram texto, procuram ideia só que lhe apraz. Não, isso aqui me agrada, eu tenho pra mim. Não, isso aqui é coisa do passado. Isso aqui ficou lá no tempo da lei. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui é pra mim. Então eles fazem aquela divisão, entendeu? Que Cristo não fez. Né? Em muita coisa. Então a gente tem que vigiar muito com quem a gente anda. Portanto, não sejais seus companheiros, né? Porque a pessoa vai acabar querendo não se contaminando também. E tem né? até um ditado no mundo que é verdadeiro. Diga-me com quem tu anda, que eu direi quem tu é. É que nem, vamos dizer, a polícia, se ela abordar um grupo de pessoas que, vamos dizer assim, que não tem um bom testemunho, né? Que vive roubando, fazendo coisa errada. E se tiver uma pessoa boa no meio? Ele não quer saber se tu é bom. Tu tá no meio, tu também não presta. Vai junto. Vai junto. Né? É verdade. É mais ou menos nesse sentido aí mesmo. É bem isso aí mesmo. E a gente vê, eu já ouvi casos também de pessoa, às vezes tá junto lá, porque foi por amizade e tal, não era aquela pessoa ruim, tá? E foi junto. Acabou morrendo junto. Já né? alguns casos já. Pessoas pagando até por andar com... Inclusive foi até conhecido meu, tá? Tava junto lá no lugar que não era pra estar e foi junto. Tá vendo? Então é complicado isso aí. O versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Tá vendo? Então eu tenho que aprovar o que agrada a Deus só. Não que agrada a nós. Não o que agrada a nós ou agrada o próximo, assim, em si, né? Aprovando o que é agradável ao Senhor. Mas para mim aprovar o que é agradável a Deus, eu tenho que saber o que agrada a Deus, né? Verdade. Entendeu? Para mim poder aprovar. Porque muitas vezes a gente aprova o que não agrada a Deus, achando que Deus se agrada daquilo e não está se agradando. Às vezes por falta de conhecimento, por falta de busca, né? E por falta de entender qual é a vontade do Senhor. E acaba até aprovando o que Deus não aprova, né? Achando que Deus está aprovando aquilo ali, apoiando. Às vezes tem até decisões nossas, coloco eu mesmo. Não é tudo que eu faço que Deus está aprovando, não. Não é tudo que a gente faz que Deus está aprovando. Né? Nós temos exemplo de Abraão também. Exatamente, a gente pensa, não. Tudo que ele fez agradou a Deus. Exatamente. A gente está ali, está fazendo as coisas ali, achando que está agradando a Deus e às vezes não está. Não, Deus não está aplaudindo tudo que a gente fez. Mas veio um belo exemplo de Moisés, né? O Deus procurou matar ele, porque o que ele estava fazendo não estava agradando ele, porque ele foi com as instruções para libertar o povo e no meio do caminho o anjo tentou matar ele. Por quê? Não agradou o Senhor porque ele saiu de lá sem cumprir um dos mandamentos, que era circuncidar um dos seus filhos. Até que Zípora, sua esposa, foi e circuncidou. Né? Então aí nós também entendemos uma coisa, não existe preferido de Deus. Né? Não existe preferidinho, esse aqui é preferido, então esse aqui pode fazer o que quiser, que não vai perder o cargo. Não é bem assim que funciona. O que existe é pessoas que obedecem à voz de Deus e alcançam o galardão das mãos do Senhor. Então, quando Zípora ela tomou aquela atitude, o anjo do Senhor não quis mais matar ele, porque foi uma ordem de Deus, né? Então, o que acontece ali? Nem tudo que nós faz agrada a Deus, é isso que o Jacques está querendo dizer. Então nós temos que procurar, mediante essa palavra, tudo que nós for fazer, agradar a Deus, desde uma palavra até um serviço,
até uma vestimenta, até tudo que nós fizer tem que agradar a Deus, né? Exatamente. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, Meu Deus. né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Esse que é o problema, né? A luz manifesta. É por isso que essas pessoas não querem ter amizade com o crente. Eles se sentem mal, eles se sentem, ele já vai me julgar, entendeu? Eles não se abrem, a maioria não fala, né? Porque eles sabem que, bem no fim, eles sabem que eles estão fazendo errado. Né? Eles podem dizer, não tem nada errado, a minha consciência não me acusa. Por exemplo, eu já conheci pessoas que estavam traindo a esposa. Falei, se não tem nada de errado, então conta pra tua mulher. Aí ele começou a rir, sabe? Eu falei isso com um rapaz. Falei, se tu falou que a tua consciência não acusa, se tu acha que não é errado, então conta pra tua mulher, ué. Não, tá doido? Não, conta pra ela se não é errado. Pois é, tua Não é consciência errado, não tua acusa. consciência não acusa, então conta pra tua mulher, ué. Foi no trabalho que eu tava fazendo ali em Itajaí, sabe? Daí ele ficou tudo sem jeito, daí. É só, então, senão, né? Porque Só se a pega e conta pra pessoa, ela. né, ela faz algo nas trevas, escondida, ela é. sabe que é errado, Ela sabe que acusa, exatamente. entendeu? Então, Se tá certo, então por que não faz na luz? É isso que ele tá dizendo aqui. é como fala, Entendeu? né? O pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Não é mesmo? Então tem pessoas que sabem o que é verdade, sabem que o caminho é esse, sabe que é assim que Deus ensina, mas prefere não ver a verdade. E é o que acontece. É, né? exatamente, é igual a mesma coisa a pessoa que rouba. Por que ela não rouba na frente do dono? Ela espera o dono sair, porque tá no escuro, pra ninguém ver, ninguém tá vendo, tá no escuro, entendeu? Já que não tem problema nenhum, então rouba na frente do dono, né? Um furtozinho aqui não tem Furtozinho, problema, é só um pacotinho de bala. Deixa o dono um... ver, qual é o problema? Se tá certo, se a consciência não acusa, então deixa o dono ver, né? 13, né? É. Ah, não, é o 14. É o 14 agora. É uma realidade, né? Vou parar para analisar o versículo 14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Veja bem, como o nécio aqui é louco, né? Eu já traduzi já, aqui tá nécio, mas é louco. Andar como sábio, não como doido, né? Que nem a gente andava antigamente, sem regra, sem direção. Fazendo tudo que vinha na Fazer cabeça. o que vinha na mente. Não, ele falou, não andando feito louco. Faz o que dá na telha, não para analisar as coisas. Entendeu? Depois que fez, aí a bagaceira tá feita. Aí depois se arrepende, mas já fez. Né? Então, isso aí a gente vai adquirindo com o tempo, vai aprendendo com Deus, né? Muitas vezes a gente faz as coisas sem pensar, não só em palavra, em ação mesmo. Sim. Faz alguma coisa sem pensar e depois, meu Deus, o que eu fiz? Agora tem a consequência, tem a conta para pagar, né? Mas da próxima vez, analisa antes, né? Então é nesse disco, não andais como louco, como nécio. Pensa, é necessário isso agora, isso vai dar certo, é do agrado de Deus, né? Isso é para qualquer coisa. É para fazer uma dívida, é para tu se mudar até de casa, para você quer saber. Se você pegar ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo ele foi fazer uma viagem missionária. Daí ele estava junto com o irmão Timóteo, né? E ele pensou assim com ele, ele queria pregar a palavra num lugar, na Ásia. Aí o Espírito Santo falou assim para ele, não, tu não vai para ali, né? Depois ele queria tentar ir para Bitínia. Lê aí para nós. É 16:6. Se não me falha a memória, 16, 6 e 7. Né? É 16, 6. Vê aí, o 6 e o 7. 16, 7, acho que é. Capítulo 16, o verso 7. Aqui, ó. Ah, não, é antes. Aqui, ó. O versículo 6, 16, 6. Ela vai ler aqui para nós. Quer ver? O que é a decisão? Olha só. E percorrendo a região Frigio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procurávamos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Tá vendo, ó? Eles tentaram ir para a Ásia, o Espírito Santo falou, não, não é para ir para lá. Depois eles tentaram ir para Mísia, o Espírito Santo, não, não é para ir para lá. Depois de noite, teve um varão da Macedônia, passa aqui e ajuda-nos. Aí eles entenderam que era para eles ir para Macedônia. Ou seja, se eles fossem para esses outros lugares, eles iam na desobediência. Para Bitínia, teve 3 lugares eles tentaram ir. 3 lugares eles tentaram ir e o Espírito Santo não deixou. Dizia não. Mas eles queriam fazer uma coisa boa, eles iam pregar a palavra lá. Verdade. Sabe qual é o problema? É que o Espírito Santo vê o que a gente não vê. Ele ouve o que a gente não ouve. E ele sabe a hora certa, né? Exatamente. Às vezes tem gente que está convidando você, não, vem passar uns dias aqui, vem morar aqui. Tem emprego aqui, vem aqui em casa que você vai ser bem recebido. Chega lá é outra coisa. Verdade. Mas o Espírito Santo, ele sabe a intenção do coração da pessoa que está te chamando. Você não. Às vezes você vai na boa fé, confiando, né? Chega lá, a realidade é outra. É por isso que o Espírito Santo falou para eles não ir, não vão lá. Meu Deus. Ah, mas por mais que eles queriam pregar a palavra, o Espírito Santo falou não. Não, e acabou. E eles ficaram ali. Então é esse tipo de decisão que ele está falando aqui, né? Vamos fazer uma conta, vamos comprar um negócio caro aí, será que vamos precisar disso agora, né? Vamos conseguir pagar isso aí? Vamos para depois não sofrer as consequências, entendeu? Andar como sábio e não como louco. Aí eu lembrei da parábola que Jesus Cristo contou, né? Exatamente. De um rico, né? Que ele falou assim, que acontece? Uma pessoa sábia, quando ela vai construir uma casa, primeiro ela senta e ela vai analisando se ela vai ter recurso, né? Para terminar. Porque se ela começar a construir uma baita de uma casona, né? E parar no meio do caminho, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a debochar dela. Então primeiro ele vai sentar, né? E vai analisar se tem recursos. Já leu sobre isso, Estela? Que eu tô vendo tu rindo aí. Tava estudando isso hoje à tarde. Eita, Glória, tá ligado? Como é que você vai para uma guerra sem somar, sem parar para somar? Uma guerra contra 2 milhões de soldados, sendo que você só tem 1 milhão. Você é forte. Ó Deus falando, aleluia. É verdade. Né? Mas é uma realidade. Isso se chama o quê? Prudência? Isso. A pessoa está sendo prudente. Se eu vou lá para perder, eu não vou, é melhor ficar em casa, né? Não entendeu? Essa é a realidade. Amém? Agora o 16. É o 16 agora. Versículo 16. Remindo o tempo por quantos dias são maus. Meu Deus. Tá vendo? Remindo o tempo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Né? Eita, aí dá para entender lá, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, ele queria para 3 lugares e o Espírito Santo dizendo não. Aí você fala, entender qual é a vontade do Senhor. Ele teve uma visão, né? Vem para cá, para Troade, né? Exatamente. Então, para Macedônia. Outra coisa que também a gente tem que ver, nem tudo é o diabo, né? Porque hoje, eu digo por mim também, já tive muito isso, de muita coisa acontecer comigo, eu dizer assim, é coisa do demônio, o diabo fica me incomodando, não me larga. E nem tudo é. Porque assim, a gente dá muita força e nós abre muito as portas para Satanás, porque nem tudo é ele. Né? Eu lembro que quando a gente estava tinha nossa igreja ali, que nós estava cuidando, no corre-corre eu não estava mais louvando ao Senhor, eu não queria mais oportunidade, porque às vezes eu estava no som, às vezes eu estava na porta, às vezes eu estava atendendo, ajudando, e muitas vezes me chamava para dar uma saudação, eu falei, não, agora não, agora não. Aí depois de um tempo eu comecei a ficar ruim da garganta, uma ardência, uma queimação, e em casa eu louvava que era uma beleza. Quando chegava na igreja eu ia louvar, tinha alguma coisa presa aqui, e eu comecei a repreender, né? Falei assim, é o demônio que não quer deixar eu louvar e adorar a Deus, olha só. Aí um dia fomos visitar uma igreja, né? Tava eu, a mãe, o Paulo também, o Jackson. Ele foi pregar nessa igreja ali em Itajaí. E quando eu fui louvar, eu comecei a chorar porque tava ardendo tanto a garganta. Quem olhava assim achava que era um som, mas não era o som, era a garganta ardendo. E eu louvando, terminou o louvor, fui no banheiro e eu falei assim, meu Deus, que coisa do demônio, né? Eu quero te louvar, Senhor, que esse demônio venha a ser repreendido. Irmãos, sem mentira, com todas as letras, o Espírito Santo falou bem assim, não é o demônio, sou eu que estou tocando em você. Você lembra que eu te dava a oportunidade para você me louvar e você dizia não? Eu coloquei essa enfermidade. Naquele mesmo momento eu pedi perdão, falei, perdão, Espírito Santo, perdão. E eu louvo a Deus porque Deus não leva o tempo da ignorância, porque
Irmãs, aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. E ali eu vejo que o Senhor, ele viu o quê? Eu estava precisando de um entendimento, eu não estava tendo entendimento por que estava acontecendo isso. Então, muitas vezes, quando acontece algo na sua vida, não dá crédito para Satanás, vai descer os pés do Senhor para saber o que está acontecendo. E se Paulo, ele não tivesse visão? Se Paulo, ele quisesse persistir ali na teimosia e dizer, não, eu vou porque é o diabo, eu vou porque tem algum empecilho. Não, ele esperou no Senhor. Então, nós temos que entender qual é a vontade do Senhor, não é mesmo? Exato, é isso aí mesmo. 18. O 18. E não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, Aleluia. falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Então aqui ele está falando de uma das formas de se encher do Espírito. Falando entre vós com salmos. Salmo também é um cântico. E é a palavra de Deus. Então quando nós conversamos, por isso que Jesus falou, quando tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. Porque está falando da palavra dele, então a pessoa está se enchendo do Espírito. Nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela tem poder. E também nos enche do Espírito. Verdade. O louvor nos enche de Espírito, a oração nos enche de Espírito, a comunhão nos enche do Espírito. Entendeu? Então, dessa forma, se nós quiséssemos ficar cheio do Espírito Santo, dê força nas batalhas, né? É nós falar da palavra de Deus. Porque tudo isso aqui engloba a palavra, seja salmo, seja louvor, cântico espiritual, tudo é baseado na palavra. Aleluia. Não pode sair fora da palavra um cântico, né? Tem cântico aí que parece que o homem fez para a mulher dele, É verdade. né? Que não é louvor. Tem cânticos vingativos. Tem né? cântico de vingativo, tem Vai cântico lá, aí que avisa pra ele que eu ainda estou de pé, pega ele. pega ele, bate nele, mata ele, derruba ele, Jesus. Que é isso? Tem uns aí que é... uma vez eu escutei um que eu ia cantar num ciclo de oração aí. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Tô nadando no azeite. Digo, meu Deus, o que é isso, Jesus? Cara, reteté de Jeová, Porque na onde verdade o louvor quando a gente fala de culto, é cultuar. Cultuar é o quê? É adoração, exaltação a quem? A Deus. Culto é elogio né? a Deus. É um louvor, na verdade, teocêntrico, né? Que o louvor teocêntrico é um louvor onde Deus é o centro. Exato. Não antropocêntrico, onde o homem é o centro. O Deus vai te egocentrismo. dar, Deus vai fazer. Aí começa a levantar o ego da pessoa. Não, o louvor tem que ser algo para exaltar a santidade de Deus. Aí nós vê o movimento. Hoje nós vê mais o quê? Louvores aonde mexe com o nosso emocional. Exatamente. Né? Então hoje tem pessoas que estão com problema no casamento, tem pessoas que entram na igreja triste, tem pessoas que entram passando mal. Então o louvor, ele toca na nossa alma, mas só que muitas vezes não desce a glória porque não é para Deus, né? Outra coisa importante aqui que o pastor Jacques falou é que onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, né? Eu Exato. estou no meio. Aí é um mistério que Deus até deu para ele uns tempos atrás. Não basta só você estar sentado numa mesa onde todos falam que são cristãos e diz assim, vamos nos reunir hoje para estudar a Bíblia. Então aqui tem mais de 2, tem 3, 4 reunidos no nome do Senhor. Mas por que não acontece nada? Porque tem algo errado, nem todos estão unidos ali. Porque quando ele fala tem 2 ou mais reunidos em meu nome, tem que haver uma comunhão. Exato. Se não tiver comunhão, ele não está no meio. Se não tiver comunhão, Deus não está no meio. Ele não está. É por isso que tem muitas igrejas que estão mortas, muitas pessoas não sentem mais nada, e às vezes são pessoas que estão fazendo campanha, estão juntas ali, mas não desce poder. Por quê? Porque não estão em comunhão, não estão em união, não são um perante Deus. Né? Então, quando se fala de estar em união, é isso. Você tem que estar em comunhão, né? Senão Deus não está no meio. Exatamente. 5:22. Agora é o versículo 22. Vai mudar um pouquinho aqui. Agora ele vai mudar um pouquinho. Ele vai falar sobre os deveres de homem e de mulher aqui, dever doméstico aqui. Forte aqui. Grande esse mistério. É um mistério aqui agora. O versículo 22 vai dizer assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Da mesma forma que a mulher se sujeita ao Senhor, ela tem que se sujeitar ao seu marido. Da mesma forma que ela respeita ao Senhor, ela tem que respeitar o seu marido. E isso aqui não é algo meu, não. Isso aqui é Deus que está falando. Só quando se fala assim de sujeição, submissão, né? Hoje muitas mulheres não entendem isso aí, depois a gente pode estar fazendo um estudo.
A gente até fizemos esse estudo lá, não, né, Estela, ainda lá no grupo das mulheres, né? Não, não, Oi? não. A gente fez um estudo lá sobre o propósito da mulher. Acho que tu não tava ainda. Tu tava? Tava, né? E Deus, ele fez a mulher com um propósito. Quando se fala de submissão, tá se dizendo que a mulher está sobre uma missão. Não quer dizer que a mulher está abaixo do marido, não quer dizer que o marido vai pisar na mulher, o marido vai fazer a mulher de gato, sapato, vai falar e a mulher não pode fazer nada. Não, não está dizendo isso. Quando se fala de submissão, a mulher está sobre uma missão. Qual é a missão que Deus fez a mulher? Ser a adjuntora do marido. Claro que o marido também tem que cooperar, porque tem muito marido que é cabeça dura. Né? Deus usa a mulher e o marido, ele não dá ouvido à mulher. Aí Deus tem que usar os de fora para o marido acordar. Então, o que acontece quando se fala assim, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor? Aqui também entra na questão de muitas mulheres que estão na igreja, mas o marido não está. Elas também têm que respeitar o seu marido, têm que ser sujeitas sim, mas ao Senhor. Nada que fira a santidade de Deus, né? Não é porque, não, meu marido quer que eu tome uma cachaça, eu vou tomar com ele porque eu tenho que ser sujeito a ele. Aí também não, né? Não é nesse sentido. Ser sujeita no Senhor no que as coisas que concernem a palavra de Deus. Né? Respeitando, honrando, né? Não vai deixar de fazer a comida para ele porque ele fuma ou faz coisa errada, né? Ou seja, né? Entendeu? Vocês estão entendendo o sentido que eu quero dizer, né? Então tem que respeitar ele, amar ele, né? Porque se não fazer isso, como é que a pessoa vai ganhar ele? Como é que você vai ganhar ele para Cristo? Tem que mostrar uma diferença Uma dentro diferença, ele vai ver em você uma diferença e vai ter desejo de servir a Deus que você serve. 23. Agora, isso não quer dizer, né? É claro que é no sentido que é no Senhor, segundo a palavra, não fugindo da palavra, né? O versículo 23 vai dizer assim, ó: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Por quê? Porque o homem Deus colocou como uma liderança, né? Do lar, da igreja, Deus escolheu o homem. Verdade. Deus escolheu o homem, entendeu? É no sentido de cabeça. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Tá vendo? Aqui ele já engloba tudo. Mas ele está falando de homem, de cristão, né? A mulher, se o teu marido é um cristão, se o teu marido é um servo de Deus, né? A Bíblia ordena você se sujeitar em tudo a ele. Você sujeita a ele, entendeu? Aí já não se sujeita na questão de cristão mesmo, né? Vós maridos, aí já pula pro marido aqui, né? Agora ele também trouxe pro marido também, a espada também, não é só pra mulher não, né? A questão da mulher, a mulher tá sob uma missão, né? E um tem que respeitar o outro, né? Na realidade tem que ter um mútuo consentimento. Porque quando Deus fala ali no princípio que serão dois numa só carne, não quer dizer que eu e ela somos a mesma pessoa. Nós estamos aqui, somos duas pessoas, né? Mas quando Deus ele fala de um só, porque ele quer dizer um só pensamento, um só alvo. Porque vamos supor assim, ela quer buscar a Deus, ela quer adorar a Deus, ela quer servir a Deus, e eu não quero, nós já não estamos sendo mais uma só carne. Está sendo um grupo dividido aqui. Então ela pode ser salva e eu posso não ser, ou vice-versa. Mas o objetivo de Deus num casamento é que os dois se tornem um. Essa é a vontade de Deus, né? E muitas das vezes as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, por isso que não é essa união num relacionamento, né? Mas a vontade de Deus é que sejam um só. Essa é a vontade de Deus. Que Deus olhe de lá e vê nos dois o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? A mesma ação. Então, para que um ajude o outro. Porque tem defeito meu que eu não consigo enxergar. Mas ela vai ver. E tem defeito dela que ela não vai conseguir enxergar, mas eu vou ver. Entendeu? Mas eu vou ter que aceitar ela com defeito e tudo. E ela vai ter que me aceitar também com defeito e tudo. Agora ela não pode mais me dar um pé na bunda. Porque agora ela casou, entendeu? Então, é igualmente eu com ela. Então eu tenho que botar isso na minha mente. Botar na minha mente o quê? Quando eu casei com ela, assumi essa responsabilidade, né? Com ela e com Deus, eu tenho que botar na minha cabeça, não existe separação. Eu tenho que botar na minha cabeça isso. Porque tem gente cristão que briga, no outro dia já não quer se separar. Não é assim. Verdade. Não é assim, é a falta de paciência, de compreensão, né? Então eu tenho que botar isso na minha cabeça e ela na dela. Entendeu? Discutimos, aconteceu alguma coisa. Acontece, isso acontece. Até comigo e com ela acontece. Vou procurar se acertar, a gente não pode ficar assim, né? E linguajar de separar, porque as palavras sabe que ela tem poder, né?
lançado não podemos lançar a palavra ao vento aí. Então, nesse motivo aí, nós temos que procurar se entender, né? O casal tem que procurar se entender, O 25. né? 25? É. Vós maridos, 25. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, né? Aqui. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Ele está ensinando o marido a amar a sua mulher como também Cristo amou a igreja. De que jeito que a Cristo amou a igreja? Deu a vida pela igreja. Então eu tenho que dar a vida pela minha família. Trabalhar, sustentar, manter, né? Ensinar. Então essa é a função é minha como marido, né? Eu tenho que trabalhar, a função é minha. Eu tenho que buscar o pão para dentro de casa, entendeu? É o castigo, é um castigo que nós vamos ter que levar, não tem? Vai ter que trabalhar. Chegar no céu, dar os homens pegadão. É o castigo que nós Tem que pegadão chegar no céu. do suor do teu rosto comerás, e ainda a tua mulher ainda vai comer também, teus filhos também, agora vai trabalhar. Né? A família aqui é grande, né? Aqui são 4. Aqui são 4, então vamos ter que trabalhar bastante. Esse sol quente aí, vai arrumar um protetor. E eu faço como? Eu mesma comer meu suor. Não, aí seu caso, aí você vai ter que fazer o papel de marido e de mulher. Quando a pessoa é sozinha, aí ele vai ter que fazer o papel dos dois daí, né? Aí fica mais difícil, né? Não posso reclamar. É brincadeira, não posso reclamar. Porque com toda a situação que eu tive no ano passado, do meu joelho, num e depois no outro, hoje até à tarde o pastor da igreja Palavra de Vida que eu estou indo ver aqui, conversar comigo, ele e a esposa. Que bom. E eu só tenho a glorificar e agradecer a Deus, né? Porque pelo jeito que eu fiquei o ano passado, o estado que eu andei, e mesmo assim não parei de trabalhar, né? Andei parando um dia ou outro, mas não parei definitivo. E até que Deus me trouxe, tem me dado força, tem me dado graça, tem me dado Aleluia. saúde, tem me fortalecido. Cada dia que passa eu melhoro mais um pouco. Só tenho a agradecer. Amém. Né? Que bom. Amém. A gente faz parte da nossa luta diária, né? Às vezes a gente tá com dor de cabeça, tá cansado, mas obrigado aí, né? Porque Deus vai dando força. Exato, né? Deus dá força por causa do que a gente tem um peso de uma responsabilidade nas nossas costas, né? A gente pensa, eu não posso ficar em casa porque eu tenho isso para pagar, tenho aquilo para fazer. Então um diazinho que nós falta já faz falta, né? Então nós pedimos força, pedimos graça a Deus para a peleja. Nós não podemos desistir, não podemos desanimar, né? Se baixar a cabeça, né? É isso aí. Confiando em Deus, que Deus ele dá força, né? 27. O versículo 27. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, esse irrepreensível aqui é muito forte. Irrepreensível é o oposto de repreensível. Uma pessoa repreensível é uma pessoa que vive no erro, tu tem que estar chamando a atenção dela direto. Uma pessoa irrepreensível é aquela tu não vai ter como chamar a atenção dela, porque ela não dá brecha para tu chamar a atenção dela. Tu não vai precisar ficar chamando a atenção dela. Porque tem gente que tem que chamar a atenção todo dia, né? Ou chama a atenção, igual a criança, né? Não mexe ali. Daqui a pouco dá uma meia hora a criança já tá com a mãozona lá. Não mexe aí. Então tem cristão que é do mesmo jeito. Que é pessoa repreensível. Toda hora tem que estar repreendendo. Isso é uma pessoa repreensível. A pessoa irrepreensível, não. Uma pessoa irrepreensível, para tu chamar a atenção dela, é muito, mas muito raro. Porque ela sabe o compromisso que ela tem com Deus. E ela não sabe, ela vai fazer o possível e o impossível para não ser chamada a atenção. Né? Eu, por exemplo, eu na igreja, eu faço o possível e o impossível para não ser chamada a atenção, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Verdade. Nem na igreja, nem no trabalho, nem em canto nenhum, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Verdade. Então vamos fazer por onde não ser chamado. Isso é uma pessoa irrepreensível. E é isso que Deus ele pede de nós. E também a gente entende aqui também que ele vem falando do marido, né? Amar as vossas mulheres para santificar, tenda purificado, tal. Tu vê que aqui também a gente pode levar para o outro lado também, que o apóstolo quer nos ensinar. O marido também, ele trabalhando na esposa para apresentar ela assim irrepreensível. Porque hoje o que a gente mais vê, teve uma pregação uma vez sobre o marido banana e a mulher abacaxi. Essa aí eu não vi. O que nós mais vê hoje são os maridos que não senta, que não estuda com a sua esposa, não passa uma palavra, não ensina a mulher a ter pudor, ter decência. E às vezes o marido vai para a igreja com a mulher com vestimentas indecorosas,
a qual vai atrair a atenção de outros homens e acaba afetando outros casamentos, né? E o marido não está trabalhando em cima disso para apresentar a sua esposa sem defeito e sem nada do que ser acusado, Irrepreensível. né? Porque hoje a gente vê, né? Às vezes até o homem, a mulher tem que ser sábia também. Quando o homem veste uma blusa muito apertada, diz, eita, não é Roberto Carlos não, né? Zezé de Camargo, Não, Eduardo Costa. Eduardo Costa não, né? Porque o Eduardo Costa, né? Gosta de dizer aquelas coisas apertadas. Eita, não é uma festa, como é que eles falam? Festa? Esse show que eles vão tudo apertadinhos, homem. Ah, sei, show de coisa aí de... Esse show que eles sertanejo, vão, sertanejo, não é uma música O povo vai pra sertaneja. festa, né? vai pra adorar Isso, Deus, não, né? Então... Porque misericórdia. Lá que não sei qual é. É. Porque tem gente que vai pra igreja, parece que vai pra uma Menina, festa, uma vez né? teve um homem que foi lá com uma calça que, coitado, se ele se abaixasse ia rasgar tudo ali, porque tava, sabe, assim, tudo apertado ali. Então, assim, nada do que ser acusado, né? Irrepreensível, né? Santo. Então, o homem, ele trabalha também, os homens hoje, os pastores, a gente conhece casos de ter perdido a sua igreja, ter perdido a sua família. Por quê? Porque, em primeiro lugar, colocou a igreja, né? Nos tempos antigos dos nossos pais lá, eles eram ensinados assim, que primeiramente era Deus, a igreja, e depois a família. E muitas famílias foram destruídas. E hoje, quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai se libertando, a gente vê que não é assim. Não. Porque o apóstolo Paulo fala assim, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o infiel. Então, primeiro vem Deus, depois a família e depois o ministério. Depois a igreja. Exato. Porque do que adianta eu cuidar de toda a igreja e perder minha família, né? O chamado de Noé foi só ganhar a família dele. Então hoje o que muito causa problema nos casamentos é isso, é o marido que não consegue sentar com a esposa para passar uma palavra. Na igreja é um homem de Deus, passa ensinamento, é compreensivo com outras mulheres, é compreensivo com outros homens, mas não compreende a própria mulher que está dentro de casa, que está morrendo espiritualmente. Então, aqui tu pode ver assim, ó, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o marido tem que ter, pelo menos um dia, para sentar com a mulher e lavar a mulher pela lavagem da palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, e coisas semelhantes, porém, santa e sem defeito, né? Então, uma família, ela tem que ser estruturada no Senhor, e depois vem a missão da igreja, a missão da obra, e o próprio Deus vai encaminhando, né? Como nós também vemos o exemplo de Paulo e Pedro. Pedro era casado, né? Então, Pedro, você pode ver que Pedro não fazia viagens missionárias. Às vezes ele viajava, mas logo retornava. Agora, Paulo não. O chamado de Paulo era para fazer missão, porque Paulo não tinha uma família. Então, cada um tem que se encaixar no seu chamado. Para depois, lá na frente, não dizer, Deus, mas por que aconteceu isso e aquilo? Né? Exatamente. Exatamente. Tem que ser de ambas as partes, né? Tem que haver a cooperação, né? Porque não adianta, por mais que você vai pro culto ali, tem culto 4, 5 vezes na semana, vai estar todo dia na igreja, mas não consegue dar uma atenção para sua família. Não sai, não faz um lanche. Não sai, não faz nada. Vai passear. É igual um bicho dentro de casa. E tem muitos casamentos hoje cristãos que é desse jeito, é uma fachada. É uma fachada. É por isso que não há crescimento espiritual, porque Jesus não está no meio. Não abre a mente, entendeu? Vive com a mente fechada, entendeu? E tem uma santidade exagerada, coisa que a Bíblia não ensina, entendeu? Deus, ele é santo, claro, mas tem coisas que nem os fariseus, por exemplo, era uma santidade exagerada, comer sem lavar as mãos, e hoje tem gente acrescentando muita coisa à palavra, se dizendo ser santidade, que não tem nada a ver com a palavra. Então, por quê? É complicado isso aí, só quer estar enfiado em igreja, enfiado aqui, enfiado ali, né? A gente tem que fazer a obra de Deus, mas primeiramente em casa, fechar as brechas dentro de casa. Isso. Né? E fechar as brechas dentro de casa. Graças a Deus, a gente fomos trabalhando, né? Aí você vai ver, a gente vai trabalhando, o Senhor vai encaminhando. Nós estamos congregando ali na Assembleia. Deus, ele encaminhou os jovens até nós. Deus, em uma visão, mostrou para mim que nós ia pegar os jovens. Nós mal tinha chegado ali, eu falei pro meu esposo, e ele disse, não, Ana, como vamos pegar os jovens? A gente nem foi apresentado ainda na Assembleia Geral, né? E foi tudo encaminhado, foi tudo muito rápido, né? Pra você ver, quando é de Deus, o negócio anda, o negócio vai para frente. Mas graças a Deus, nós temos uma família estruturada, nós podemos falar disso.
né? Eu já vou fazer 16 anos casado. Ah, mas eu já tenho 30 anos de casado, só que eu já, a gente nunca se separou. A gente nunca se separou, são 15 anos juntos. Passamos por peleja, passamos, quase separamos, quase separamos. Mas por que nos separamos? Porque quando eu aceitei realmente esse caminho, eu tinha 16 anos. E eu era uma mulher tola, porque eu trouxe costumes lá de trás da família, né? Eu aprendi com a minha tia, que mulher era aqui com homem, mulher não abaixava a cabeça, né? Aí, mas tem que entrar em concordância, mas eu queria que ele concordasse só comigo, porque só eu estava certo, ele não estava certo, né? Não existia submissão, meu Deus, se viesse falar de submissão pra mim, você arrumava briga. Então, não, isso é no tempo antigo, isso é tempo antigo. Agora é no tempo de Jesus, agora é entrar em concordância, mas ele nunca concordava com ele. E com isso eu fui vendo que eu fui destruindo meu casamento. Até que um dia eu falei, não, Senhor, eu vou ter que ser lavada pela tua palavra. E eu não quero ter um casamento destruído, eu quero ter um casamento estruturado. Então hoje muitas pessoas olham para nós assim, tem pessoas até que têm inveja, mas não sabem como é que foi o processo lá no começo, né? Então assim, nós temos uma família estruturada. Nós temos filhos na igreja, eu e meu esposo, nós estamos na igreja, nós estamos firmados, nós podemos falar de casamento, nós podemos falar de jovens, nós podemos falar de adolescentes. Então, tudo isso por quê? Porque vocês são os queridinhos? Não, porque nós abrimos mão de muita coisa. Eu abri mão da minha juventude, eu tinha 16 anos, era a época de eu querer curtir. É porque eu queria ir para Papai Augusto, falei, não, Senhor, eu abro mão. E hoje Deus tem preservado o meu casamento, tem preservado tudo. Então, quando a gente vai deixando essa palavra, essa água nos lavar, as demais coisas, Deus ele vai abrindo um leque, as oportunidades vai acontecer. Nós só precisa confiar e obedecer, né? É verdade. Versículo 28. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, né? Ele fala que nós devemos amar nossa esposa porque nós não somos um só. Por isso que ele fala, ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a cuida e alimenta. Se eu tiver condições de comer filé todo dia, eu vou comer filé todo dia, entendeu? Porque eu gosto daquilo ali, a minha carne deseja aquilo ali. Então eu cuido do meu corpo e alimento ele, entendeu? Então é a mesma coisa a minha esposa. Se eu trato mal ela, eu estou tratando mal eu mesmo. É isso que ele está dizendo. O mal que tu está fazendo para ela é para você mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Vamos ler, quer ver? Olha, só prestar atenção, versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí o versículo anterior ele vai dizer, quem ama sua mulher ama a si mesmo. Entendeu? Então se eu não amo ela, porque nós somos um só. Então o mal que eu faço para ela eu estou fazendo para mim. É nesse sentido que ele quer dizer. É o segundo mandamento, ama o teu próximo como a si mesmo. Se uma pessoa não consegue amar nem a pessoa que está dormindo do lado dela, quem dirá amar os outros? Exatamente. É uma fachada. É isso que Cristo está querendo dizer aqui. Então, se eu não amo meu esposo não me ama, tudo que eu estou vendo na igreja é uma fachada. E naquele grande dia vai se deparar lá com o dizer, apartai de mim, tu que praticou iniquidade. Mas Senhor, eu profetizei, eu fiz milagre, eu fiz maravilha, mas eu não amei o próximo, não amei minha esposa, não amei meu esposo, né? Versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles são dois numa só carne. Lembra o que eu acabei de falar? Aqui é outro mistério. É o que então ele está dizendo no sentido do casamento. E agora ele vai trazer para Cristo. Porque nós temos um casamento com Cristo também. Uma aliança é um casamento. Olha só, ele vai dizer aqui, ó, versículo 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Entendeu? Tudo ele trouxe sobre um casamento. Eu e meu esposo. Agora ele traz Você Cristo. quer saber como amar o seu irmão na igreja? É só você ter a mente aberta para entender como é que um homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem. É respeitando, é cuidando, é alimentando. Aí ele quer trazer também esse sentimento de amor. Ele está explicando que isso tem que ter na igreja. Isso. Porque foi grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Ele está falando que todo o tempo de você amar o seu irmão na igreja também. De você respeitar o seu irmão na igreja, indiferente dele ter os problemas. Você vai, como o apóstolo Paulo fala assim, que nós temos que encaminhar o nosso irmão fraquinho com calma, com paciência. Tem uns que são mais rápidos, tem outros que são mais devagar, né? Exatamente, é bem isso aí. O versículo 33, ó, para nós finalizar. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido.
Aleluia. Ou respeite o marido no sentido, né? Muito O forte. respeito é no sentido até que no que ela falou ali, né? Porque tem mulher, eu sei que é complicado. Até eu conheci pessoas até que se ele for conversar com a mulher dele ou repreender ela, a briga tá feita. Porque ela quer mandar no marido, entendeu? E aí, principalmente nesse negócio de pudor, de vergonha, né? Porque se a gente vai na igreja, a gente vai na casa do Senhor, né? Aí com decência. Você tá na sua casa é uma coisa. Você tá na sua casa, você tem toda a tua liberdade. Você pode andar do jeito que você quiser, tá dentro da tua casa. Agora, na casa do Senhor, as mulheres querem andar como se fosse andar numa balada, né? A gente tem que entender que a gente tá, né, ali para adorar a Deus, prestar um culto ao Senhor. E Deus, ele é santo, né? E outra, né? Aí as mulheres vão desse jeito aí, tira a atenção dos outros do culto, já não é legal. Uma tira a atenção dos homens e outra tira a atenção das mulheres, porque as mulheres vão ficar vendo aquele ali, entendeu? Veio cascavelar pro lado do meu marido. Vai ver que já tá cascavelando. Então desvirtuou já totalmente do culto. Né? E é isso que o inimigo tá fazendo hoje. O inimigo tá fazendo. E às vezes até e vai com o marido junto, e o marido também que é um banana, não fala nada. E se vai falar já dá briga. Então por isso que é complicado hoje. O relacionamento hoje tá bem complicado. Tá bem complicado. Principalmente que tá entrando esse feminismo hoje aí, entendeu? Para acabar com tudo de uma vez mesmo. A Bíblia nunca ensinou esse tipo de coisa, entendeu? Se a pessoa rejeitar isso aqui, o que eu trouxe aqui nós lemos, tá escrito, não é algo da minha cabeça. O que está escrito aqui tem que ser respeitado se a gente é um servo, uma serva do Senhor, né? Se a pessoa não quiser respeitar, pois bem, a pessoa está fazendo o papel do filho de Satanás. Porque quando a gente despreza a palavra, a gente está desrespeitando o apóstolo em si. Está desrespeitando a Deus, porque esse mandamento não veio da cabeça dele. Não foi algo assim, eu vou escrever o que eu quero aqui, da minha imaginação. E ele mesmo falou, o que eu escrevo aqui são mandamentos do Senhor, reconheça. E ele disse assim, o que eu escrevo aqui é revelação do Senhor. Ele vai dizer em 1 Coríntios 14, o que eu escrevo aqui são mandamentos do Senhor, reconheça, foi o que ele falou. E isso aqui está bem claro, porque é uma espiritualidade tremenda, né? Da parte do Senhor. Levantaram lá querendo, porque Jesus ressuscitou, lembra até, ele falou assim, olha, ele se levantou fulano, ciclano, mas não prevaleceu. Se esse também for fingimento, vai prevalecer, lembra? Não vai prevalecer. Tanto é que a palavra de Deus, a Bíblia aqui, ela nunca caiu por terra, né? Já há mais de 2000 anos aí escreveram um livro, o livro foi, livro voltou, e a palavra de Deus está aí até hoje e vai continuar para todo sempre, né? Só para dar um ênfase aqui, né? Como o meu esposo falou assim, né? Quando tá em casa, você pode vestir o que você quiser, né? Da forma que você quiser. O que acontece? Quando ele falou isso assim, né, a gente tem que explicar bem, porque tem vários tipos de entendimento de pessoas, né? Vamos dizer assim, né? Tem uns fracos e uns fortes, né? Quando fala assim, você tá na sua casa, você pode vestir o que você quiser, para entender melhor o que acontece, a roupa não salva, não salva, mas quem é cristã sabe como se vestir. Exato. Até dentro da sua casa. Tá calor? Tem hora que eu pego meu vestido de alcinha, eu fico dentro de casa, eu visto meu vestido de alcinha porque tá muito calor, mas eu não vou caminhar na rua porque eu não me sinto bem. Então, quem tá em casa sabe se vestir, sabe como se portar, né? Assim também é na igreja. Tem mandamento, né? A palavra de Deus não fala sobre vestimenta, fala sim. E uma mulher sabe quando ela tá se vestindo indecorosamente. Da mesma forma, um homem, ele sabe, né? Então, que nós venhamos aprender com essa palavra, né? Como foi falado, em tudo que nós for fazer para agradar a Deus, não é mesmo? Verdade, né? É isso aí. Amém? Então, 1 hora aí praticamente de estudo, né? Amém? Daí nós vamos continuar na próxima terça aí, se o Senhor Jesus não voltar até lá, né? Próxima terça nós termina capítulo de Efésios, daí assim o Senhor permitir, como diz Tiago. A gente vê outros estudos ali, né? A gente vê outros estudos daí. É bênção de Deus, né? A palavra de Deus, ela sempre nos renova, ela nos ensina e nos dá força a cada dia. Amém? Amém. Fazer uma oração. Amém? A Ana vai fazer uma oração aqui. Amém? Pai amado e Pai poderoso, Senhor, nosso Deus, vemos te agradecer por essa palavra, Senhor, por ter nos ensinado mais um pouco de sua palavra, que não viemos ser ouvintes, Pai esquecido, mas ouvintes praticantes. Espírito Santo, nos ensina cada vez mais a se aprofundar na sua palavra, nos conceda mais e mais sabedoria, não para nós se achar melhor do que o outro, mas para nós ser a diferença, porque foi falado, vós sois o sal e vós sois a luz,
Que assim nós viemos ser, Pai, e não ser pego de surpresa quando as trombetas soar. Senhor, muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade. E se assim o Senhor permitir, estaremos de novo aqui na próxima terça, Pai. Louvado seja o seu nome. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?